Bom, eu sou Benilson Antônio Toniolo de Oliveira, Benilson Toniolo, né? Porque o nome é muito comprido. Nasci em Santos em 1968, o ano que não terminou até hoje, né? Ano do AI-5. Cheguei em Campos do Jordão pela primeira vez em 1994 para trabalhar no Hotel Mont Blanc, para ser chefe de recepção do Mont Blanc. Foi uma experiência que durou muito pouco, fiquei só 3 meses, mas quando eu saí do hotel eu já namorava a minha mulher, né? Já namorava a minha esposa Simone. Aí voltei para Santos, casamos um ano depois e ainda dentro da hotelaria, trabalhei no Nordeste, né, em João Pessoa, trabalhei em São Paulo e vim definitivamente para Campos em 1999. Mas sempre gostei muito da área da cultura, né? Eu sempre militei na área da literatura, né? Escrevendo, participando de eventos, participando de antologias, jornais. Sempre escrevi, na verdade, desde que me conheço por gente, sempre escrevi. Principalmente poesia, né? Que é a minha paixão. Aí comecei a fazer parte do Conselho de Cultura. E em 2012, eu fui convidado pelo Fred, pelo prefeito, que tinha acabado de ganhar a primeira eleição, para ser o secretário de cultura da cidade, né? Mas aí acabou acontecendo o que aconteceu. Hoje lá se vão 9 anos dessa minha experiência, né? Dessa minha contribuição para a cultura da cidade. E agora o Marcelo Padovan, o prefeito, fez o convite para a gente continuar à frente da Secretaria de Valorização da Cultura. Então tem uma caminhada aí ao longo desses 9 anos. Em 1994 eu comecei a namorar com Simone em novembro. Setembro eu a conheci. Novembro eu comecei a namorar com Simone e a gente não tinha carro, nem dirigia na época, e a gente pegava os ônibus aí andando pela cidade, né? E um dos passeios que ela me levou foi para o museu. E eu lembro que, assim como hoje, não tinha ônibus, então a gente descia ali onde é o entroncamento com Santa Cruz, talvez. Só que era por cima, não era. E aí aquele resto daquele trajeto a gente fazia a pé. Agora, fazer o resto daquele trajeto a pé aos 26 anos de idade, namorando, apaixonado, né? É uma coisa. Com 30 quilos a menos é bem melhor, né? E aí, a minha relação com o museu naquele momento, com todo aquele ambiente poético, né? De natureza, toda essa inter-relação que existe entre a cultura, a história e o meio ambiente, aquilo me arrebatou. Para mim, hoje eu acho o lugar mais bonito daqui de Campos. É um ambiente de criação permanente ali, não só pela presença das esculturas da Felícia, mas pela própria presença da natureza, né, do patrimônio natural. Então ali você tem uma mescla de patrimônio natural, de patrimônio histórico, isso tudo formando um patrimônio poético que é, para mim, único, né? Eu adoro aquele lugar, eu já estive. Às vezes eu pegava o carro aqui na secretaria, ia lá para dar uma caminhada, para espairecer, para ficar um pouco ali entre as esculturas da Felícia. Para mim, o auditório e o museu são um ambiente de puro amor. E os dois ambientes acabam formando um ambiente só. Você tem o ambiente externo do museu, com as esculturas, mas ao mesmo tempo você tem um ambiente interno, a princípio austero, clássico do Festival de Inverno, aquele peso, né, daquela coisa erudita, clássica, estática, mas ao mesmo tempo aquela vida que se renova a cada concerto, a cada espetáculo, a cada ensaio, né? O silêncio, né, a presença de um silêncio enorme, um silêncio ensurdecedor, como dizia o poeta, né? Eu sou apaixonado por aquele lugar. Auditório de 1979, mas eu aqui não quero fazer nenhuma reminiscência histórica. Você pega o auditório, aquilo é um ambiente de vida infinita, de eternidade naquele lugar, porque a cada peça que é executada, a cada movimento que os músicos e que o regente fazem, é como se o compositor tivesse ali do nosso lado, né? Vivo, reinando, mostrando a sua obra, a sua vida. É como se todos aqueles compositores estivessem presentes, desde Brahms até Gilberto Mendes, talvez, o próprio Cláudio Santoro, né, que teve uma morte tão simbólica, morreu regendo uma orquestra num ensaio em Brasília, né, até o próprio Cláudio Santoro. E não tem como entrar ali e não lembrar do Eleazar de Carvalho, por exemplo, cearensezinho, né, que implantou o núcleo pedagógico do festival. E você lembra, e quando você visita as esculturas de Felícia, e você se lembra até de Cecília Meirelles, né, da trajetória de Cecília Meirelles, daquela mulher brasileira indo a Goa, por exemplo. E aí você lembra da trajetória de Felícia saindo da Polônia
né, no estertor da Segunda Guerra, do Holocausto, vindo para o Brasil, criando aqui e deixando aqui a sua marca, deixando aqui o seu legado. E tantos artistas que ainda existem aqui em Campos do Jordão, que são marcados pela trajetória da Felícia, como é o caso do Tubarão, por exemplo, do Luiz Pereira Moisés e outros, né, Silvia Estrada, o próprio Camargo Freire. Então, o que eu posso dizer desse ambiente maravilhoso? Isso é um patrimônio da humanidade, isso não é nenhum... E nós temos a fortuna de ter esse patrimônio no solo jordanense, né? Quer dizer, ele foi criado para um festival de inverno, mas ele acaba se misturando com a história e com a vida artística e poética da própria cidade. Então, aquele é um ambiente indispensável para a alma jordanense, eu acho, mais do que para a nossa cultura e para aquilo que está intrincado na nossa gênese, né? Quem diria que uma cidade de tuberculosos, uma cidade feita para salvar vidas, foi isso, Campos do Jordão foi isso, né? A nossa criação é essa. E de repente é uma cidade que tem no seu patrimônio um equipamento como esse, que une história, arte, cultura, a poesia em todos os instantes, né? E eu vou te fazer uma confissão. Eu falava para minha mulher, quando a gente conheceu, eu falei assim, olha, um dia eu quero ser guarda noturno do auditório e do museu. Porque imagina você aqui à noite, no silêncio da noite, né? Só você, os bichos, os pássaros, os insetos e as memórias, né? E a poesia presente naquele lugar. Olha, queria ser guarda noturno. 2 lugares que eu queria ser: do Museu Casa da Xilogravura e do Museu Felícia Lerner. Porque aquilo é uma coisa infinita, né? Então tá aí uma reminiscência e uma confissão. E assim, é o que eu sinto, sabe? Às vezes, quando eu vejo, por exemplo, o maestro fazer um movimento, é como se o compositor renascesse, como se ele estivesse ali, ele está ali. A obra dele está ali, ele é a obra. E a obra, ela só se estabelece, se define como tal, quando ela se encontra com o seu interlocutor, com o seu público. Aí sim ela se define como... Aí ela cumpre o seu papel de obra, né? Quando ela toca. Enfim, é isso. Para mim é um lugar privilegiado. E como você sabe, eu escrevo poemas, né? E algumas vezes eu vou lá e rabisco algumas coisas. Tenho vários poemas que eu escrevi. Teve um em especial que eu escrevi 8 poemas só numa caminhada que eu acho que de 2 horas. Então, eu gosto demais. São 8 poemas para Felícia Lerner, que está num livrinho que eu publiquei no ano passado chamado Madorna, que é esse aqui. Então, é isso. Eu vou ler então, são 8 poemas para Felícia Lerner. É um livro artesanal, inclusive feito pela Costelas Felinas, de uns amigos nossos lá de São Vicente, a Cláudia Abrino e o Vieira Vivo. E aí ele vai falar também um pouco do que é o silêncio e do que é a presença das pessoas, meio que maculando aquele silêncio, né? Então vamos lá. 1. Eu passaria 1 hora, 1 minuto, 1 vida sobre as cruzes de Felícia, sob as árvores silentes deste imenso labirinto de sol e calmaria. Eu passaria a existir inexplicavelmente enquanto os pássaros dormem e os insetos assoviam. Eu tremeria de frio da solidão do granito, da água empoçada nos bancos e um musgo sobre os tijolos. Há vozes, gente chegando. A passarada emudece. É hora de andar e via, retomar a caminhada. 2. Um São Francisco de ferro e cimento armado, com a água a brilhar sobre os ombros, orvalho nas cavidades, e em cujas reentrâncias habitam a noite e os pássaros. 3. Procuro um lugar mais ermo para sossegar meus instintos de civilidade. Entre as garras dos pinheiros e a ilusão das azaleias, só os musgos me sabem. Só os musgos me sabem. 4. Digo ao anjo, eis o menino que passa, quase sem pressa. Repara nele e nos passos solenes e preguiçosos. O menino ainda não sabe, os meninos nunca sabem, que tudo o que há em volta é poesia. 5. Por entre as esculturas brancas, turistas caminham e gargalham, moleques trepam no dorso das pedras ensimesmadas. iPads e celulares espocam brilhos de luz contra o sol do plenilúnio e sobre o verde relvado. Nada há que o mundo mude, nem deveria. 6.
Esta alameda que escalo, pergunto eu, já me viu? Já viu meus olhos de carne querendo fotografar a ave que não sou eu? Esta alameda que subo, estes galhos que me espreitam, estas mãos em desalinho, esses ouvidos ressecados, erguem que escultura? Finda o que peregrino e acelera o passo. A julgar pela cor do vento, já já fecha o parque. 7. Outono. Há uma luz cor de terra na tez das folhas e o crepúsculo silencia o amor dos ventos. 8. O sol incendeia a tarde. Uma alegria menina se apossa dos céus do mundo. É isso. Tá aqui. Então é isso. O auditório Cláudio Santoro, Museu Felícia Lerner. Um milagre da natureza humana sob a inspiração de Deus que Campos do Jordão ganhou de presente. E que continue assim eternamente, pelo menos enquanto durarem os dias.